Imagine dois garotos tibetanos que conseguem fugir, vão para a Índia morar num mosteiro budista. Em meio àquela contemplação, aquela vida tranquila, eles conseguem assistir um jogo da Copa do Mundo de 1998. E aí eles ficam malucos por futebol. Essa é a sinopse de A Copa, um daqueles filmes deliciosos. Aqueles filmes que você assiste sem dar muita expectativa e termina fã do filme. É, de certa maneira, o primeiro filme do Butão. O diretor teve a sorte de ser o assistente de direção de Bernardo Bertolucci durante a produção de O Pequeno Buda. E ele resolveu fazer esse filme que conta essa história desses dois garotos, e a história aqui vai ser como é que eles vão fazer para conseguir achar uma televisão e assistir a final da Copa de 98. Eu sei que a gente brasileiro não é muito fã dessa final, foi, uma das piores finais que a gente já testemunhou, para quem testemunhou, mas mesmo sendo brasileiro, é tão divertido que você vai abstrair o resultado do jogo e vai mergulhar na empolgação daqueles menininhos budistas loucos por futebol. É isso aí, um filme muito original, que passou nos cinemas do Brasil, mas que você com certeza não podia encontrar em nenhum lugar. Tá aqui para você, A Copa, O Amigo Americano, de Wim Wenders, baseado na obra de Patricia Highsmith, criadora de um dos personagens mais cínicos da literatura mundial, que já inclusive esteve em vários filmes, Tom Ripley. Aqui interpretado por Dennis Hopper. Wim Wenders era tão fã do personagem, tentou comprar os direitos de 2 livros, mas os livros já tinham ido. E a Patricia Highsmith ficou tão entusiasmada que mandou para ele o seu livro mais novo, que ainda nem tinha saído, para que ele fizesse a adaptação. O outro personagem principal, interpretado por Bruno Ganz, no seu primeiro papel importante no cinema. Bruno Ganz, com certeza, seria, no futuro, o maior ator da sua geração, extraordinário. Quem não lembra do trabalho dele em A Queda, onde ele interpreta Hitler de uma maneira como nunca tinha sido interpretada. Aqui, como sempre, Tom Ripley envolvido em rolos. Ele conhece esse homem que é capaz de fazer umas falsificações de pinturas e ele, Tom, coloca no mercado. O Ripley recebe a encomenda de cometer um assassinato, mas como ele não quer sujar suas mãos, ele sugere ao contratante que procure o moldurista com quem ele costuma trabalhar, porque ele está sofrendo de uma doença grave e provavelmente vai querer aquele dinheiro para deixar para a família. Uma curiosidade é que o Wim Wenders convidou 6 cineastas para fazerem pequenos papéis de bandidos, de pilantras, enfim. Um deles, Nicholas Ray, o genial cineasta, que o Wim Wenders era fã, faria até um documentário sobre ele, e que faleceria pouco mais de 2 anos depois. Peter Lilienthal também está, enfim, vale a pena você ficar atento e ver se reconhece os 6 cineastas que estão fazendo pequenos papéis nesse filme. Wim Wenders acerta a mão, a fotografia do filme é muito fria, o filme vai naquele ritmo, ele nunca tem movimentos muito fortes, mas você vai percebendo, é quase como se o personagem fosse pisando numa areia movediça. Uma curiosidade é que quando o Wim Wenders foi buscar o Dennis Hopper no aeroporto, ele apareceu barbudo, descabelado, com uma roupa esquisita, porque ele tinha vindo direto da filmagem de Apocalipse Now, que também está aqui no nosso à la carte, sensacional, clássico do cinema. Uma outra curiosidade técnica é que o Wim Wenders fez esse filme 99% com som direto, ou seja, o som realmente captado. Você vai perceber como o som tem mais volume, como o som tem mais verossimilhança com o que está acontecendo. Muitas vezes os filmes são dublados posteriormente. É um grande filme de um grande cineasta, que é o Wim Wenders, O Amigo Americano. Um político congressista que se apaixona pela noiva do próprio filho. Esse é o tema de Perdas e Danos, de Louis Malle, dos anos 90. Esse é um daqueles filmes que marcou época. Quando estreou nos cinemas, causou polêmica, todo mundo falava desse filme, todo mundo foi assistir esse filme. Estrelado por Jeremy Irons, Juliette Binoche, jovem no começo de carreira, e Miranda Richardson, arrasadora. Para você ter uma ideia, Miranda Richardson deve ter sido indicada para todos os prêmios daquele ano. Inclusive ganhou vários deles. Ela está em Traídos pelo Desejo, filmão que a gente tem aqui também no à la carte. O título original do filme é Damage, que é o nome da novela em que se inspira. E que tem muito a ver, porque essa paixão obsessiva vai damage quase todos os personagens da história. Pois bem, essa paixão se torna uma paixão obsessiva. Os dois se envolvem de maneira muito intensa, tem cenas de amor, cenas de sexo que são filmadas de maneira bastante visual. O filme, inclusive, teve na época muitos problemas com a censura nos Estados Unidos, mas tá aí essa história potente. Louis Malle, um dos grandes diretores franceses,
Começou na novela Vague, já tinha feito outros filmes polêmicos, esse é um filme de produção, muito caprichado. Infelizmente, foi seu penúltimo filme. Ele somente faria, pouco depois, Tilvânia em Nova York, que nós inclusive temos aqui no à la carte também, mas faleceria relativamente jovem, com pouco mais de 60 anos. Vale a pena você conhecer esse filme intenso, com atores extraordinários, Perdas e Danos, de Louis Malle. Longe dela, de 2006, dirigido por Sarah Polley. Sarah Polley foi uma atriz que começou jovem, fez muitos filmes daquele cinema independente americano no começo dos anos 2000, trabalhou com Hal Hartley, entre outros, e que queria ser cineasta. Ela namorava esse conto da escritora Alice Munro e desenvolveu o roteiro, correu atrás de levantar recursos para a produção e enviou para Julie Christie, com quem ela tinha trabalhado num filme e que ela admirava muito. Julie Christie disse que não queria fazer, que não era para ela. Sarah Polley insistiu ao longo de um ano, até fez algumas mudanças no roteiro, até que Julie Christie acabou aceitando. Julie Christie devia agradecer a insistência. No ano da estreia, ela foi indicada para inúmeros prêmios, inclusive para o Oscar de Melhor Atriz, ganhou o Globo de Ouro, além de vários outros prêmios. Um daqueles filmes que marca a carreira de uma atriz. É uma história triste, uma história pungente, mas é uma história sobre seres humanos, sobre os sentimentos mais profundos. É um casal que está junto há mais de 40 anos e a esposa começa a dar sinais de que ela pode estar com Alzheimer. Juntos eles decidem que ela vai então para um asilo onde ela pode ser tratada. Não é de maneira nenhuma uma imposição, é importante deixar claro que não é um filme sobre uma mulher presa num hospício, nada disso. Ela mesmo que é mais favorável a que ela vá para o tratamento. Chegando nesse local, ela tem que ficar 30 dias sem contato com o mundo exterior para poder se adaptar e avaliar, inclusive, o grau da doença que ela está. Isso vai provocar mudanças que a gente vai acompanhar. Daqueles filmes que você termina de assistir e tem muito para refletir sobre a sua vida. É extraordinário como essa moça, Sarah Polley, conseguiu fazer um primeiro filme tão talentoso e tão emocionante. Vale a pena você assistir, mas de novo, é daqueles que eu digo, deixa o celular longe e mergulha no filme, porque você vai se sentir gratificado ao final. Filmaço, Longe dela, de Sarah Polley. Essa semana temos aqui uma delícia de filme, que eu falei, A Copa, e 3 filmes mais pesados, mais dramáticos, mas são 3 grandes filmes, 3 grandes diretores. Vale a pena você investir seu tempo, você vai com certeza sair satisfeito. A partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.